Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um desafio, mais um dia. Nós vamos estar juntos aqui partilhando, compartilhando e vivenciando esse momento único e extraordinário. Vamos lá? Deixa eu dar uma mensagenzinha aqui para a galera do grupo que já estamos ao vivo. É isso aí, sejam todos bem-vindos, boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus fortaleça a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus. Estamos ao vivo aí. Bora lá, vamos chegando, galera, boa noite. Que bom ter vocês aqui com a gente. Uma alegria muito grande. Poder compartilhar com vocês. Estou disparando aqui as mensagens, avisando a galera que a gente está ao vivo. Bora lá, gente. Bora lá. Foi. Muito bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aí no nosso segundo dia, hein? E hoje vai ser um dia muito especial. Vou estar aqui hoje trazendo para vocês um amigo, posso chamar assim um amigo, um pastor que tem feito a diferença aí no sul do Brasil, especialmente na cidade de Joinville. Muitas vidas que conheceram a Cristo através desse homem, dessa família preciosa, tem sido relevante nessa cidade. E eu quero que vocês possam ter realmente essa oportunidade de ouvi-lo. Eu dei a ele o tema da noite, a gente vai falar sobre a cruz, mas pedi para ele também compartilhar com a gente aquilo que está queimando no coração dele, aquilo que Deus tem falado, ministrado o coração dele. E para nós vai ser uma grande alegria poder recebê-lo, tá bom? Antes de chamá-lo aqui, antes da gente convidá-lo aqui para estar com a gente, esperar a galera entrar aí, você que está chegando. Esse desafio, a gente tem um grupo exclusivo aí da galera que está inscrita. O link da inscrição está na minha bio ali. Você pode pedir também nas mensagens, nos comentários dos posts. Eu envio para você o link de inscrição. O que você tenha de acesso nesse grupo através do link de inscrição? Os resumos das lives, a gente faz resumos. A gente coloca lá para você poder ter acesso, um resumo legal, com os pontos principais, para você poder guardar esse aprendizado. Esses 21 dias tem sido um tempo de aprendizado. A gente compartilha lá também no grupo a gravação dessa live, tá bom? A primeira eu deixei aí como um exemplo no Instagram. A próxima, essa de hoje, por exemplo, assim que ela terminar, eu vou fazer o download dela e ela não vai ficar mais aqui. Para valorizar você que tem se dedicado aí, tem separado esse tempo e também se inscreveu no desafio. Então eu vou mandar lá a gravação no nosso grupo, para depois as pessoas também podem assistir, mas está sem som, galera? A Dorcas está falando aí que está sem som. Eu acho, Dorcas, talvez você tenha que sair e entrar de novo, tá bom? Às vezes acontece no Instagram, você tem que sair da live e entrar novamente. Clica no botão volume aí, que daí vai aparecer o som para você, tá bom? Faz um teste aí, você também que está aí com a gente, vai me sinalizando como que tá as coisas. Outra coisa, pessoal, que eu queria que você partilhasse com a gente é o seguinte. Nós estamos com o hashtag Tome Sua Cruz, com uma dinâmica aqui bem legal, Várias pessoas aí estão com essa cruz aí espalhada aí na cidade, caminhando com ela, indo aí comer numa lanchonete, tomar um café, indo para o trabalho, indo para o mercado, andando na rua, andando com o neném. Na verdade, isso aqui é a nossa identidade, como cristão. A cruz revela, revela o amor de Deus, revelou o amor de Deus pela nossa vida. Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó, é que o microfone talvez está um pouquinho longe e é por isso que fica mais baixo. Veja aí se melhorou para vocês. Vamos falar um pouquinho mais alto. E essa cruz então revela esse amor, e a gente está com essa cruz, a gente confeccionou ela, entregou para as pessoas que querem tomar essa cruz aqui mais próxima, você que também é de outra cidade quer fazer essa cruz e partilhar com a gente aí nesses 21 dias,
nós estamos carregando ela e a gente vai finalizar, né, esse propósito na Páscoa, onde a gente vai poder, né, partilhar junto, né, um tempo de comemorar a ressurreição de Cristo, que a gente já vivencia ela na nossa vida, nós já vivemos essa ressurreição, mas a gente vai celebrar o quanto essa cruz, né, faz de nós parecidos com Cristo. Então tá bom, deixa eu ver se o pastor Evaldo está por aqui. Então a gente vai conduzir a live assim, ó, eu já fiz essa introdução, a galera está chegando, né, a gente vai mandar os convites e o pastor Evaldo, assim que chegar, vai se apresentar devidamente, né, para você, e ele vai poder, né, poder ministrar as nossas vidas de uma maneira especial, e a gente vai ter um bate-papo na sequência. Bora lá, deixa eu achar o pastor Evaldo aqui. Evaldo, pastor Evaldo, tá aqui já. Evaldo. Pastor Evaldo, achei. Que bem, estão aqui com a bandeira da nossa nação também. Nós vamos ter um momento de oração pelo nosso país. Ô, pastor Evaldo! Ei, Fernando! Tudo bem, querido? Que alegria estar comigo! Opa, tô ajeitando aqui. Aí, ficou legal. Fica à vontade, pastor. Que joia, que bom estar com vocês. Pastor. Obrigado pelo convite, Fernando. É uma honra poder estar com você, com o pessoal todo aí. Eu que agradeço o senhor aceitar esse convite aí. Glória a Deus, né? Muito feliz de ter você aqui. Como tá a pastora Nana? Tá boa? Tá bem, tá bem. Tá bem. Tá nos ouvindo, ela tá assistindo lá no quarto. Eu tô aqui na sala, ela tá lá. Que bênção. Assistindo, participando também, né? Que bênção, né? Nós estamos bem, Evaldo... trabalhando, correndo, fazendo o que tem que fazer aqui. Família, os netos, tudo bem, os netinhos? Não, os 6, né? Até agora há pouco eu estava vendo notícia da minha filha lá na Nova Zelândia, ela se formou ontem em medicina nutricional, né? E passaram ao vivo, né? Na verdade foi hoje, né, que ela passou lá teve a formação dela, a formatura, né? E então ela é agora mestre lá na área de medicina nutricional. Mas estamos bem, graças a Deus, todo o povo. Esther, o Felipe eu não tenho tanta notícia, mas eu creio que está bem também, então estamos bem. Graças a Deus. Que benção, a galera tá entrando já com pastor e coração, pastor. Que benção, né, a galera tô aí, vendo as ovelhas. Tô vendo o pessoal da comunidade daí também. Que bom, que bom. Chegando. Muito bom estar com vocês, que poder benção. Compartilhar. Que benção. Só, galera, vamos fazer o seguinte, você que está nos comentários aí, dá uma salva de palmas para Jesus aí, pela vida desse homem de Deus aí que vai partilhar com a gente. Olha lá, manda aí a salva de palmas nos comentários. E na sequência, você já clica nesse aviãozinho aí e compartilha essa live com mais aí 20 pessoas, 15 pessoas, as pessoas que Deus colocar no seu coração. Que benção. Pastor, uma alegria muito grande ter o senhor aqui hoje, né? Sua família, o senhor sabe do carinho que a gente tem, né? Infelizmente, esse tempo de pandemia, a gente acabou não se encontrando pessoalmente, mas tenho um respeito muito grande pelo seu ministério. Aprendi com o Bispo Mano, né, que tudo aquilo aquilo que a gente honra, né, a gente recebe. A unção que a gente honra, a gente recebe. Né? E vejo em você, né, um homem consagrado, uma mulher consagrada que é a tua esposa, uma família preciosa, né, apaixonado pela palavra de Deus, né, apaixonado pelos livros, aí tem muitos livros, um leitor ávido, né, e essa noite nós vamos crescer bastante com as suas experiências. Amém, amém, amém. Poxa, quanta gente aí, o pessoal aí da comunidade também está aí. Pois é. Tá chegando aí, ó. Clica aí e vamos partilhar. Ó, para você que está chegando aí de sopetão, só explicar para você, então, nós estamos no propósito de 21 dias. Cada dia, ontem foi o primeiro dia, esses 21 dias antecedem a Páscoa. A Páscoa, né, dia 4. Então, a gente está fazendo esse propósito, eu estou convidando alguns pastores amigos, alguns que eu ainda não conheço muito, não sou próximo, como o pastor Evaldo, por exemplo, mas que também tenho trazido aqui para trazer uma visão também, né, da cruz. Pessoas diferentes estão aqui compartilhando, né, como o pastor sempre nos ensina aí, senta na mesa,
vão estar sentando à mesa com a gente, vão estar partilhando, vão estar contando experiências, né? E minha expectativa com você aqui é que você possa crescer em Deus, que você possa se aproximar de Deus, você possa conhecer mais a Deus, você possa fazer Ele conhecido, né? Onde você Amém. está, né? Nesse momento, sair desse lugar hoje aqui, ó, apaixonado por Jesus, né? Ou como diz o pastor Herd, já escutei o pastor Herd dizer assim, né? Sair daqui mastigando prego e cuspindo fogo. Amém. Glória a Deus, esse é o Harold. Ele deve estar É isso assistindo aí, aí. deve estar por aí também. Deve Ele chegar por aí postou daqui a por pouco, né, pastor aí. Herd, uma vez. E, ó, você que ainda não segue, né, o pastor Evaldo, ele está sempre atualizando aí, a equipe dele ajudando aí a atualizar o Instagram. Então pode seguir, segue a comunidade Siloé, né, em Joinville. É uma benção essa igreja. Aí o César tá junto, aí o César já teve em Tá o Porto Velho, é Cezinha uma por benção, aí. César Tá aqui. o Cezinha, tá a Mari, tá a Jerusa, um monte de gente aí que eu estava vendo Que passar por benção, aí, né? pastor. Que legal. Pastor, deixa eu começar com duas perguntas para o senhor aqui. Pode Vamos lá. Eu começar. queria perguntar para o senhor, essa eu não sei, e essa eu vou descobrir agora também. Como foi que o Sim, senhor se converteu? Entregou sua vida a Jesus? Como que foi a sua sim. experiência de conversão? Eu tenho uma esses dias eu estava conversando com alguém sobre. Eu estava conversando com a Nana, nós estávamos partilhando, lembrando algumas coisas, né? Na verdade, Fernando, irmãos, eu fui criado numa família evangélica, né? Por Uhum. parte de pai e de mãe, eu acho que da terceira ou quarta Que geração bênção, que eu, que eu tenha que conhecimento, bênção. né? E meus pais, meus tios me criaram dentro de um contexto evangélico, vamos dizer assim, né? E então, desde a infância, sendo instruído na palavra, conhecendo histórias e tal, mas sem uma conversão. Uma igreja tradicional, essa questão do confronto dos pais, que é uma coisa muito importante, né? De verificar com os filhos mesmo a decisão deles e tudo mais, não aconteceu comigo. E na minha adolescência, então, eu me afasto. Eu fiquei um pé na Uhum. igreja, outro no mundo, né? Aquela história lá, né? E vivendo o confronto da realidade da adolescência, hormônios à flor da pele, um monte de coisa que me chamava a atenção do mundo, eu fiquei vivendo as duas realidades. E é no final desse período de adolescência, início da juventude, que eu vim conhecer a Jesus. Eu era membro de uma igreja, que é a primeira igreja da denominação, que era em São Paulo, na Rua Nestor Pestana. É interessante porque, para mim, sempre é muito marcante, foi um líder de jovens que me confrontou com a salvação. Né? Teve toda uma história, até uma visão que Deus me dá depois disso, que me confronta e me leva à decisão por Jesus. Né? Eu acho muito interessante porque eu conhecia demais a Bíblia, conhecia muito, né? Lia muito, mas não conhecia Jesus, o Jesus da Bíblia. Ele não era o Senhor da minha história, o Senhor da minha vida. Uhum. E esse meu conhecimento trazia certa arrogância, altivez, eu achava que eu conhecia, sabia muito. Então, para mim, tocava só a coisa da razão. Eu não tava no espírito da coisa, né? E esse rapaz me confronta numa saída de uma celebração de um culto de domingo à noite. E ele pergunta: Evaldo, você tem certeza da salvação? E é muito interessante porque, para um sujeito criado dentro da igreja, isso foi uma pergunta muito estranha, né? Como assim certeza da salvação, né? Como assim? Aí ele: não, você crê que se você morrer hoje você vai para o céu? Eu sei lá, né? O meu pai é crente, minha mãe é crente, eu frequento a igreja desde pequeno, eu tentando construir a minha defesa em cima disso, né? E eu vou para casa, uma coisa interessante, a pessoa que me questionou, eu o encontrei alguns anos depois, né? Ele não tinha noção disso, eu já era um pastor e o encontrei no encontro de pastores, né? E ele era Nossa, um jogador de basquetebol, foi jogador de basquetebol de Israel e jogou na Hebraica em São Paulo. E era um líder de Mocidade para Cristo e tudo mais que tinha na época lá, né? O Volney Faustini. E então ele me fez esse confronto. Eu tive toda uma luta durante a semana e na quarta-feira que eu tive essa visão, esse sonho, sei lá, que Jesus vem a mim. Na verdade,
vem ao meu pai. E eu percebo uma ambiência totalmente diferente naquela ambiência que eu estava no sonho. E a primeira impressão que me vem eu queria saber onde estava o meu pai. Minha mãe estava numa porta de saída da casa e eu percebi uma luz muito forte. Eu corri para minha mãe e perguntei: mãe, onde é que está o pai? E ela disse: seu pai já foi, seu pai está com Jesus. Uhum. Quando ela fala isso, aquilo caiu na minha cabeça. Eu falei: meu Deus do céu, fiquei, né? Sozinho ali na sala onde eu dormia, eu fiquei em desespero. Falei: meu Deus, né? Voltou Jesus e eu não entendi o que o Vonei estava falando. Olha só o que aconteceu comigo. Foi um momento assim terrível, né? Nessa situação, eu me acordo, eu dormi então na sala, no centro de São Paulo, para quem conhece São Paulo, na rua General Jardim, a meio quarteirão do Minhocão, em São Paulo, bem centro mesmo. E assim, eu saí do apartamento que era no terceiro andar e só dava para ver o céu, né? E os prédios em volta. Eu volto para a sala ali, me ajoelho do lado do sofá onde eu dormia e eu clamo a Deus e eu falo a Ele da minha necessidade dele. Eu tinha tantas dúvidas, apesar de ser criado dentro da igreja, até da existência de Deus e tanta coisa. O meu coração se derrama diante do Senhor ali. E ali começa uma mudança radical na minha vida. A coisa foi tão séria que alguns meses depois minha mãe veio conversar comigo que ela não estava me aguentando mais. Que negócio é esse de você não sair mais da igreja? Agora você vai para a igreja. Antes a gente tinha que lutar com você, agora você não sai de lá. Eu quero que você fique aqui, você não fica. Porque eu fiquei tomado, né? Eu queria dormir na igreja, eu queria estar lá o tempo todo, estar com os irmãos, conhecer, ler a Bíblia, orar, buscar Deus. Então, houve uma transformação real na minha vida ali, né? E aquilo começa, então, esse processo na minha vida de aproximação, de conhecimento de Jesus, de crescimento nele, de buscar nele, né? Dali eu vou para uma outra igreja da denominação, mas em outro local, uma igreja bem menor. E aquilo também contribuiu muito para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para os confrontos que eu precisava para a minha vida. Foi assim que aconteceu. E, pastor, aproveitando o gancho, né, eu disse que ia perguntar sobre isso. Eu também, essa pergunta vai ser uma novidade para mim, que eu não escutei essa história ainda. E nesse processo, né, apesar de você ter nascido na igreja e tudo mais, você teve essa experiência com Jesus, é muito importante a nossa experiência pessoal com Jesus. Né? Como que se deu o seu chamado para o ministério? Como que o senhor, de repente, entendeu que tem esse chamado? Como o senhor recebeu? Foi de uma maneira simples? Foi de uma maneira sobrenatural? De que maneira que foi? Fernando, deixa eu só colocar uma coisa que eu não havia colocado, eu só mencionei, né? Uma coisa que eu corrigi na vida dos meus filhos, que é essa coisa do cuidado dos pais em apresentar Jesus aos filhos, de fato, e levá-los a uma decisão, né? Com o Felipe foi mais difícil pela própria situação que nós tivemos com o começo da comunidade. Eu me dedicava demais à comunidade e, de certa forma, o Felipe ficou mais solto nisso, né? Mas com a Aninha, que eu Felipe falei... é o filho mais novo? Felipe é o filho mais novo? É o mais novo. É A o Ana mais novo. Carolina é mais velha, a Esther é do meio. Com a Ana Carolina e a Esther foi diferente nisso, né? Eu pude confrontá-las mesmo. Com o Felipe também, né? Foi uma situação até de um namoro dele que ele veio falar comigo e então eu falei de Jesus e levei ele ao confronto e ele se apresentou mesmo já arrependido, desejoso de Jesus. Mas eu só queria dar esse toque da importância de um pai, de uma mãe, testemunhar os seus filhos. Eu louvo a Deus pela vida do Vonei, louvo pela vida dos meus pais, meus tios, mas os meus pais e os meus tios não me confrontaram. Eles me amaram, me ensinaram, mas não me confrontaram e nem disseram. Tanto que minha mãe, a grande questão dela, não, você já é um convertido, você já é crente, né? Entre aspas, né? E ela não conseguia entender aquilo que estava acontecendo comigo. Porque para ela o negócio era você mudar de religião, você participar de uma religião. O que absolutamente não é a realidade, né? Você precisa de nascer de novo, ter um encontro com Jesus. E foi isso que aconteceu comigo. E aí vem outra situação. Essa situação também que é muito interessante a respeito de meu pai. Meu pai nunca falou a respeito de ser um pastor ou coisa assim comigo.
Mas eu fiquei sabendo Seu pai era muito mais pastor? tarde, Seu pai depois era de... pastor? Não, não, não. Seu pai não era Depois de pastor. muito... Oi? Oi? Seu pai não era pastor, né, pastor Evaldo? Não, ele não era, não. Nem foi líder numa Tá. igreja. Uma pessoa bem simples, mas um homem muito temente a Deus, que marcou Uhum, muito a minha vida com o temor dele, né? Com a vida dele. uhum, E agora, o interessante é que meu pai, quando eu nasci, eu fiquei sabendo isso, eu acho que eu já era ordenado, já estava casado. Meu pai havia me dedicado a Deus antes de eu nascer. Ele havia feito olha essa aí. dedicação. E eu fiz isso com os meus filhos, né? Eu estou vendo o resultado na vida deles, né? Mas eu não tinha essa Uhum, noção. Meu pai, e eu acho que meu pai agiu corretamente, era assim mesmo que deveria ser feito, quanto a isto, né? E eu caminhando, né? Estudando, tal. Eu me converti, mas eu estava estudando, me preparando para a faculdade, sonhando, tendo vários desejos, né? Eu trabalhava numa empresa, tinha um bom emprego, com bastante tempo já no período ali da minha conversão, né? Assim, uma posição muito legal dentro da empresa, mas eu tinha outras expectativas, né? Eu sonhava com medicina e sonhava de forma específica com cardiologia e cirurgia olha cardíaca. aí. E eu pensei mesmo, já estava me preparando para vestibular e me preparando para a faculdade. E aconteceu de uma forma muito interessante. É muito engraçado, porque foi numa escola dominical, nada a ver, né? Um então presbítero, um líder da igreja, falando do assunto que não tinha nada a ver com isso. Começa a falar e no meio da conversa, da aula que ele estava dando, Deus fala comigo. Isso para um presbiteriano, cara, isso é um negócio complicado, né? Que eu era de uma igreja presbiteriana. Como é isso que Deus... E teve algumas cenas assim muito interessantes. Essa foi uma delas, né? Como assim, né? E no meio da aula dele, que não tinha nada a ver. Ele não fez apelo, ele não falou nada sobre isso. Mas Deus falou comigo através do que ele estava falando. E ficou muito claro para mim durante o que ele falava, e quando ele conclui, para mim estava claro. Eu tenho que deixar tudo e eu tenho que me dedicar ao Senhor de forma integral e total. Eu entendo que não precisa, uma pessoa para servir a Deus não precisa necessariamente ser um pastor de tempo integral. De forma alguma, eu nunca Uhum, pensei isso. claro. Mas Deus pediu isso de mim, que eu dedicasse a minha vida a Ele, né? Eu me lembro que, saindo dali, eu já comecei a tomar as providências para isto, né? Conversando com o meu pastor, na intenção, na época, dentro da situação, eu teria que ir para um seminário, fui, né? Eu fiz 5 anos de seminário, todo o processo que a igreja exigia para isso. Aí tem um fato muito Uhum, interessante. No 4º ano, quando eu estava terminando o 4º ano, meu pastor chegou para mim e falou: olha, se você não quiser ser um pastor medíocre, você tem que se dedicar só ao seminário e à igreja agora nesse ano. Eu olhando para ele, não falei: é muito fácil, né? O cara, filhinho de papai, né? Falar para um cara que eu preciso trabalhar para sustentar minha família, né? A Aninha, minha filha uhum. mais velha, havia nascido. A Nana tinha deixado o emprego por causa disso, para cuidar dela. Agora meu pastor vem e diz que eu tinha que deixar. Como é que eu ia me sustentar? Como é que ia ser minha vida? Né? Eu não tinha... Como Que assim? proposta! Né? Hã? Que Vamos, proposta! Fernando? Pois é. Que Eu, proposta, né, eu, pastor? eu, é, eu fiquei assim... Na hora que ele falou, eu fiquei chocado, né? Mas depois eu fui orar e lembrei de tudo que Deus havia me falado naqueles dias, a forma como havia me tocado e me levado a citação para um seminário. Agora eu estava no 4º ano e eu entendi, e a Nana comigo, né, de que Deus realmente ia me prover. E, Fernando, foi um negócio incrível, cara. Eu Amém. deixei o emprego, e aí é muito interessante falar isso, porque às vezes a igreja não tem essa visão de sustento, né? Lá até tinha, né? Mas, assim, o sustento que ela me dava quase para comprar um livro tipo Uma Vida com Propósito por mês. Quase. Não dava para comprar. Esse era o sustento que eu tinha para minha casa. Estou falando em torno de Nossa, R$ 30, R$ 25, meu mais ou Deus. menos isso. Mas ali foi a primeira prova com Deus. Fernando, eu vou falar, eu sei que todo mundo, mas é isso.
Eu comprei um carro naquele período. Eu viajei Meu com a Nana, Deus. nós fomos para algumas viagens missionárias, mesmo conhecer algumas tribos missionárias, tribos indígenas, né, com missionários. Meu, Deus abriu portas Deus é para mim naquele maravilhoso. ano. Você viu como eu tenho livros e como eu aprecio. Foi um ano em que eu não me contive, comprei muita coisa, né? Li muita coisa, mas Deus me abençoou. Lembro que eu, para ajudar no sustento, eu vendia livros também, né? Na época, a Editora Vida tinha aquele negócio de comportagem, então eu vendia livros para me ajudar no sustento em casa. E Deus me sustentou. Não faltou absolutamente nada. Não temos que reclamar, nem dizer, é assim e tal. Não, Deus proveu para a nossa casa. E mais que prover para a nossa casa, eu acho que isso é o mais tremendo. Ele forjou o meu caráter, forjou a minha vida, forjou a vida da Nana, no meio de todas Amém. essas lutas, esses desafios, né? Para o chamado que a gente tinha. Foi aí que começou tudo, né? Amém. Foi nessa situação. Que bênção, pastor. Que bênção que o senhor ouviu a voz de Deus e obedeceu. Sim. Poderia só ter ouvido e não ter obedecido, né? Eu falo dou testemunho sobre isso. Quando eu fui para o seminário, Fernando, nós éramos 82 alunos na sala. Dos Olha 82 aí. alunos, nós somos 3 ordenados. Olha aí. 3 que se tornaram A, pastor. assim, a rede foi bem, né? Pegou muita gente ficou no caminho. E é isso, uma das coisas é essa coisa de você depender do Senhor, de você se colocar mesmo na dependência dele, saber que ele é o teu provedor. Essa é uma das coisas que eu tenho aprendido, eu, a Nana, meus filhos têm aprendido, e aprendido que para a igreja não é diferente também, né? Nós vivemos esse tempo aí tão complicado, né? E eu estava conversando, compartilhando com o pastor, acho que eu já falei até com você, eu fico até constrangido de testemunhar. Quando alguém vem e pergunta, como é que está nesse tempo, como é que vocês estão passando? Sempre na expectativa, está em lutas e tal. Cara, nós não temos luta, nós temos crescimento de grupos pequenos, conversão de pessoas, batismos de pessoas, as nossas, a nossa vida financeira como comunidade, Deus tem abençoado e provido. Não dá para falar. Amém. Ele é o Deus do sobrenatural, do impossível. E eu creio realmente que ele é provedor para a nossa vida, né? E até diante do que vocês estão Amém. fazendo aí, acho que é por aí mesmo, né? Não é compreender só o fato de carregar a cruz. Ela é figurativa, mas ela é sim significativa. Ela traz uma Isso aí. significação. Não é simplesmente a madeira que você leva, mas é a cruz real. Eu estou mostrando algo que o meu coração já tem, a minha mente já tem, o meu corpo já tem. Eu fui crucificado com Cristo. Então essa cruz não é só dele agora, ela é minha também. E quando eu estou saindo para testemunhar às pessoas o que ele fez na minha vida. E as pessoas hoje, vocês estão fazendo essa campanha num tempo oportuno. Páscoa, Uhum. amém, glória a Deus, é tremendo, mas no meio de uma pandemia, onde há desesperança, há Uhum. insegurança, há medo, há incerteza, todas essas situações convergem para um momento onde nós podemos manifestar a nossa esperança para um mundo sem esperança, para pessoas que estão Uhum. sem expectativas quanto ao futuro, né? Porque o problema que a gente vive, o pior de tudo isso, né, especialmente no Brasil, é que nós temos assim, um problema sanitário, mas acima de tudo hoje temos um problema político gravíssimo, né? E o Uhum. povo, a nação carece de esperança. E eu creio, daí você estava falando até de algo que queima o coração, uma coisa que queima o meu coração, e eu tenho falado à comunidade, eu tenho falado a outras igrejas na cidade, compartilhado, eu creio, Fernando, eu creio mesmo, que nós somos o povo de Deus para essa hora, nós somos chamados para esta hora. Uhum. Não é um acidente, não é ruim que nós estejamos aqui. Glória a Deus, porque nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a Amém. esperança para o mundo. Ele habita em nós, ele usa a nossa vida como testemunho de esperança para as pessoas. Aquilo que ele faz na nossa vida e que pode fazer na vida dos outros através do nosso testemunho. Nós somos a luz para as nações. E nós temos uma oportunidade que não se pode perder. Né? Eu creio muito, você tem me ouvido falar, eu creio muito que os nossos dias são dias para se contemplar de verdade um avivamento sobre a Amém. terra. E eu creio, tenho profetizado e crido
que, para espanto e para surpresa até do Brasil, esse avivamento, esse despertamento não vem das grandes cidades do Sudeste ou de outras cidades grandes como em Minas, ou São Paulo, ou Goiás. Não, elas vêm do sul do país, onde é o improvável. Do improvável, Deus vai levantar um povo que se chama pelo seu nome. Um povo que ama Jesus, que ama a cruz de Cristo, que crê no poder que ela tem sobre a nossa vida, para fazer acontecer no mundo o que ele tem para nós. Eu creio nisso, Fernando. Eu tenho pregado e levantado o meu povo especialmente para crer nisso. Nós queremos invadir Joinville. E nós queremos invadir o norte de Santa Catarina, nós queremos invadir o sul do país, nós queremos invadir a nossa nação. E eu sei, é uma das coisas que eu falo sempre na comunidade, de forma alguma eu acredito que a comunidade Siloé vai fazer isso. A comunidade Siloé vai fazer parte disso. Né? Eu creio que a Igreja de Jesus é que vai se levantar no Brasil e no mundo para que isso aconteça, né? Meu coração queima com isso. É uma coisa que eu tenho pedido a Deus. Eu não quero fechar os meus olhos sem ver isso acontecer. E eu creio que eu vou ver, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, pastor. As pessoas que estão aqui, todas elas são líderes, são pessoas consagradas a Deus, são pessoas com chamado. Enquanto o senhor compartilhava aí o seu testemunho, né, de conversão, de chamado, eu estava aqui pensando, né? Eu conto meu testemunho de chamado muito, né, nas pregações. Eu vejo aqui muitas pessoas, eu conheço algumas das pessoas que estão aqui pessoalmente, sei do chamado sobre a vida delas, né, do que Deus tem falado. E eu sinto assim no meu coração o Espírito Santo de Deus liberando aqui nessa ministração, né, liberando realmente chamados, dando para pessoas, né? Eu tenho assim uma visão no meu coração aqui quando o senhor falava, né, de uma gaveta sendo aberta, né, e sendo tirado ali aquele documento, o senhor falando assim, ó, estou fazendo coisas novas, é para você colocar em movimento aquilo que eu já te dei, tirar da gaveta, né, colocar em movimento. Então, você que está aqui com a gente, sente essa palavra, né, no seu coração, né, não estou falando de uma doidura, não estou falando de você ser irresponsável, mas você ser temente a Deus, diante da palavra que Deus tem liberado para você. E não precisa a gente dizer, né, pastor? Quando é um chamado, não precisa alguém chegar e dizer para nós. Quando a pessoa chega e fala, é só uma confirmação do que Deus já tem falado no coração nosso. É interessante, Fernando, você falando sobre isso me fez lembrar, e talvez seja um testemunho para citar também, porque eu tive essa situação e o tempo que vamos usar esse termo, eu não me desviei propriamente, mas estava pé no mundo, pé na igreja. Eu volto, né? Então foi um tempo curto. A minha vida praticamente foi na igreja e muito encharcado pelas coisas de Deus, né? Chegou no seminário, eu tive uma crise, cara, muito interessante, né? Porque eu olhava para alguns irmãos, especialmente um que tinha na igreja que eu frequentava, ele se tornou missionário. O cara era filho de presbítero, mas o cara era drogado, o cara se envolveu com heroína, o cara, perdidão daqueles, esse cara não vai dar nada, né? Vai para um retiro, o cara se converte, meu. No retiro ele deixou as drogas. E ele nunca mais usou. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu não tenho testemunho como esse, né? Eu lembro que numa aula de teologia pastoral, eu e outros alunos estavam falando, a gente não tem um testemunho assim, né? Que eu fazia isso, aquilo, outro, e agora eu deixei tudo e vim para Jesus, né? Não era assim. Isso é tão bonito, tão bacana, né? Aí o professor lá, Jair Pintor, ele olhou para nós e falou, escuta, Evaldo, Deus preparou você desde o seu berço, cara. Ele estava forjando você para ser o que ele tem chamado você para ser. O outro garoto que você está falando, que coisa bonita. Bonito que ele tenha se convertido, só que ele perdeu muito tempo na vida dele. E muita coisa que ele poderia ter aproveitado, ele não pôde aproveitar. E você está andando nesse caminho desde que você conheceu a Jesus. E na sua infância também, né? Então isso tudo contribui. Às vezes eu tenho alguns aí participando com a gente que é da igreja e tal, mas que Deus vai fazer de novo e tal. Ele quer fazer, né? E a disposição é nossa. Ele vai usar tanto aquele que vai se converter dentro da igreja como eu, ou aquele que vem para uma situação, se converte e vem para Jesus. Ele vai usar. A questão está na disponibilidade, né? E no temor, como você falou. E é isso mesmo.
né? Eu posso dizer assim que eu tenho uma experiência sobrenatural do que Deus fez na minha vida e através da minha vida depois na própria igreja. Hoje eu posso dizer, né? Eu creio firmemente que isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus, mas a Siloé é um milagre de Deus. A Siloé é um negócio sobrenatural, mas totalmente na dependência do Senhor. Totalmente na dependência Pastor, dele. o senhor poderia contar a história, o porquê do nome Siloé? Sim. Como vocês É decidiram algo esse tremendo nome? também. Fernando, eu tenho testemunhado, né? Eu não fui um cara que amava a ideia de sair da denominação. Não era assim. O meu sonho, meu desejo era mudar lá dentro. Mas não aconteceu assim. E no transcorrer nessa trajetória, houve muita coisa que me fez sofrer, que me machucou, me feriu dentro da denominação. E quando eu saio, eu estava bastante machucado com tudo aquilo, porque eu não queria, né? Eu saí num domingo, uma segunda-feira foi um dia terrível para mim. Mas daí algumas pessoas tinham marcado comigo para estarem comigo, queriam me ouvir sobre o que aconteceu, veio um monte de pessoas e falei, meu Deus, o que é isso aqui, né? E eram pessoas que haviam se convertido comigo. Então eu volto para casa, vou para Deus e falo, não, é isso, né? Deus quer me usar. Eu não tenho tempo para ficar em deprê, não tenho tempo para ficar em down. Deus quer me usar e eu tenho que me levantar. Porque eu fiquei um dia Guarda essa assim, down palavra aí no seu mesmo, né? coração, você que está com a gente, né? Não dá tempo da gente ficar deprê, ficar em down. A gente Não. precisa, né, obedecer a Deus. Tem uma palavra de Deus queimando no seu coração. Eu a gente não tem tempo para isso. Deus tem urgência na salvação de vidas. Uhum. Aí você fala, mas você vai ser pastor, o que tem a ver com a salvação, meu querido? A comunidade Siloé, como eu falei para você, começou com 600, com 60 pessoas. 60 pessoas. E de 60 pessoas, né, Deus multiplicou, hoje nós somos 2.000 e poucos, né? Chegamos a ser 5.000 e pouco no período ainda antes da saída do meu filho. E estamos crescendo, e a igreja crescendo, porque Deus faz as coisas acontecerem, mas você precisa se colocar Amém. na dependência. Então, Quantas vidas não conheceram a Cristo aí, né, pastor? Quantas pois é. vidas? Aí, né, depois que eu ouço Milhares, disso, muito que eu mais vejo aí tudo do que isso e cinco vou vidas. para Deus e digo para Ele, Senhor, eu entendo que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano, então fala comigo. Aí é outra coisa que é engraçada, né? Porque eu era um presbiteriano saindo do contexto, mas desejoso mesmo de viver outra realidade e tal. Isso eu tinha o desejo. Mas algumas coisas para mim não eram muito normais, né? Aí eu falo, Deus fala comigo. Aí eu pego a Bíblia para ver o que Deus iria falar. Olha que negócio, falar comigo. E Deus me leva para Isaías 58. E lá, pelos versículos 8, 6, ele vai falar das águas de Siloé que correm brandamente, porque o meu povo começou a maldizer e a praguejar, mas Deus quer trazer um alívio e ele traz as águas de Siloé que correm brandamente. Legal esse nome, né? Então, eu fiquei pensando, mas será que Deus quer falar alguma coisa comigo quanto a isso? O que isso tem a ver, né? Siloé, o que é isso, né? Eu estava pensando já de alguma direção de Deus nisso. Eu pedi uma direção. E aí Deus me dá o texto de João 7, 37 a 39. Esse texto, Fernando, foi um texto que eu usei no seminário para fazer exegese. Eu peguei o texto do grego para fazer exegese, que era uma prova final do seminário, né? Mas eu havia esquecido o contexto do texto. Eu lembrava do que dizia, né? Jesus está lá no meio dos circunstantes, os discípulos ali e tal. Quem tem sede, vem a mim, beba, do seu interior fluirão rios de água viva e tal. Porém, eu não estava me lembrando de um detalhe, que depois, pegando o texto, estudando, eu me recordei. Quando Jesus fala isso, era próximo da Páscoa, e havia um cerimonial entre os judeus que o sacerdote ia até o tanque de Siloé, com um recipiente ele pegava a água, e ele vinha em procissão até o altar no templo, e ele aspergia a água como purificação sobre o templo, sobre o altar. Então, dá-se a impressão no texto que no momento em que Jesus está conversando com os discípulos e os circunstantes ali, estão passando os sacerdotes com a água e o recipiente da água de Siloé para a purificação do altar.
E é nessa condição, nesse contexto que Jesus diz para eles: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou Siloé. Eu sou a Olha água aí. que... É muito interessante. Para nós hoje, e a compreensão é isso também, né? Jesus é Siloé. Não é a igreja, o Evaldo, tem nada a ver comigo, nem com o povo, tem a ver com ele. Ele é o dono, ele é o Senhor, aquele que estabelece, ele é o Amém. fundamento, ele é Amém. tudo, né? Foi assim que Amém. veio esse nome da comunidade Siloé. E comunidade de forma proposital também, não foi moda não, né? Nem, esse nome é legal, church, não sei o quê, não. Comunidade Siloé, porque a ideia era de um povo, e eu vinha de uma realidade muito, muito diversa, muito complicada, e a ideia era de nós termos realmente uma comunidade. Hoje, uma das coisas, nós não colocamos isso como um slogan ou coisa semelhante, mas você vai perceber que a nossa saudação como comunidade é bom dia, família, bom dia, povo de Deus. Nós temos uma consciência de que nós somos família. Hoje, o Amém. peso da comunidade é essa consciência de que nós somos família, nós somos povo de Deus, nós somos irmãos mesmo. Não, eu tenho mostrado muito isso, eu amo a minha família de carne, mas eu sei que essa é muito superior a ela. Essa daqui é só um remedo Amém. daquela, né? Um Amém. arremedo bonito, eu a amo, tal, mas é muito mais a família de Cristo, né? E eu, a Nana, meus filhos têm Amém. essa compreensão também a respeito da vida da igreja, né? A igreja é a nossa família, não só a igreja Amém. comunidade Siloé, mas o corpo de Cristo é a família, né? Essa é a ideia. Eu tive ministrando sobre a cruz no domingo também na igreja, e uma das coisas que me veio ao coração, né, falando sobre a cruz, é que a cruz de Cristo, né, a cruz que realmente Cristo estava carregando ali, literalmente, era um caminho sem Sim, volta, não tinha como voltar atrás. Não tinha plano sim. B, não tinha como desistir, não tinha como negociar, não tinha como fazer um acordo, né? Vamos fazer um acordo aqui então. Não. Ele estava naquela via sacra ali, e era um caminho que não tinha mais volta, era um caminho sem retorno. Ele tinha que chegar até o final do caminho dele. E eu pensando sobre isso, né, na questão do ministério, né, na questão do chamado, na questão da vida com Deus, né, nós estamos também carregando a nossa cruz. Jesus disse, né, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome agora você a sua cruz e siga-me. Ou seja, um caminho sem volta. É verdade. Compartilha Eu com a estava gente aí, assistindo pastor. um vídeo... Oi? Pode falar. Ah, não, compartilha com a gente isso que Deus tem falado no teu coração. Assim, eu estava ouvindo um vídeo, assistindo um vídeo, eu e a Nana, de uma... É a Aline em Israel, no YouTube. Muito interessante. E ela estava falando sobre o Templo de Jerusalém. Ela é judia, mas ela mostra o local do pináculo do templo, onde Jesus teria sido tentado, né? E aquilo me fez lembrar esta situação. Ele não se desviou do caminho. A gente fala, Uhum. sim, ele foi do Getsemane. Não, ele não foi do Getsemane, ele foi da eternidade até a cruz. O assumir a forma de servo já foi um sacrifício Essa é monumental, boa, ele foi da né? Às vezes a gente não eternidade. dimensiona Essa eu isso. vou fazer um post. É. Essa eu vou Foi desde a espalhar, pastor. eternidade. Hashtag Evaldo. Evaldo Duque Estrada. Hashtag Amém. Siloé. Vamos colocar hashtag Siloé. Amém. Eu estava me lembrando disso, né? Porque, na verdade, ele é um presente eterno de Deus. E o plano é eterno a nosso respeito. E foi na eternidade que Deus entregou seu filho. Então, quando Abraão estava sendo provado ali no Monte Moriá, né? E justamente ali nesse lugar próximo do pináculo do templo, ele estava sendo provado e ele não precisou, de fato, entregar o filho. Mas aquele que pediu a prova dele entregou de verdade o filho. E ele já havia entregue, o filho já sabia o caminho que iria trilhar. Né? E é muito interessante quando Pedro vem e fala, não, Senhor, ninguém vai te tocar, arreda-te, Satanás. Eu fico pensando porque ele era homem-deus, e ele certamente era provado nisso, mas ele continuou no propósito dele a nosso respeito. Isso não tinha nada a ver com ele, com o pai, tinha a ver comigo e com você, né? Tinha a ver conosco.
Ele não precisava da cruz, nós precisamos da cruz. Né? A cruz é o remédio para mim, não para ele. Né? Ele foi a cruz para amar. Ele não precisava da cruz. Ele era o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas ele dignou-se me amar. Como o Pai me amou, ele também, o Filho, se entregou. E ele vai até a cruz. Né? Isso é tremendo. Né? Eu estava me lembrando de Paulo lá. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual eu estou crucificado para mim. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Eu estava pensando nisso em algumas coisas que nós precisamos estar conscientes. Então, carregar essa cruz é ter consciência de identidade. Eu estou carregando a cruz que eu quero usar simbolicamente, que ele levou, mas eu fui crucificado com ele. Então, eu estou crucificado para este mundo. E eu estava pensando e viajei em algumas coisas aqui, né? Eu recebi um post hoje do pastor Davi, da Jocum. Ele é o líder da Jocum aqui em Joinville. Muito legal. Ele dizia o seguinte, citando Jim, fundador da Jocum no Brasil. Ele disse, se há alguma guerra, Jesus a está vencendo. Quando ele subiu à cruz, ele estava subindo para conquistar vitória para mim e para você. Então, quando nós olhamos até para situações hoje, né, e eu estava falando sobre essa questão de conquista, de confiar no que Deus tem para nós precisamos estar conscientes de que aquele que subiu à cruz, que desceu dela aos mais baixos lugares da terra, por causa dos nossos pecados, ele ressuscitou e subiu ao céu. E disse que não nos deixaria só, mas estaria conosco todo o tempo, através do Espírito Santo. Então, ele está presente hoje também. E se há alguma guerra, ele está vencendo por nós. Pode ser que a mídia e o que você vê na frente dá a impressão de derrota, dá a impressão de fim, dá a impressão de fim de feira, né? Não deu negócio, está tudo se perdendo. Não perdeu, não. Ele trabalha nos bastidores da história, ele é o Senhor da história. E quando ele age, quem é que vai impedir? Pode ser que o mundo queira trazer essa impressão para nós, mas a última palavra ainda é dele. Ele é o último, ele é o alfa e o ômega. A palavra está com ele, não está com o homem, não está com o Papa, não está com Biden, não está com Bolsonaro, não está com o STF, está com Jesus, está com o Senhor. E nós cremos no que ele tem para nós, como igreja. Eu fico pensando nisso, porque eu sei que um monte de gente começa a viajar na maionese com respeito a aspectos escatológicos. Eu tenho falado isso na igreja também, né? Até brincando com o pessoal. Então, pastor, o senhor é pré-milenista, pós-milenista, milenista, eu sou pró-milenista. Eu quero que o milênio venha e não quero ser surpreendido pelo pré, pós ou a. Eu quero estar pronto para quando ele voltar. E vibrar em qualquer situação, seja antes, durante ou depois. O que eu quero é estar lá. E eu vou estar honrando os meus irmãos que são lá, que são pós, que são pré. Né? Mas eu sou pró, eu quero ele. Eu quero o milênio dele, eu quero o Maranata. Vem, Senhor Jesus. E estabelece o teu reino. Usa a nossa vida para isso. Eu acho que aí a coisa, nós não temos tempo para perder. Nem para ficar em down, né, e ficar mal e tal. Como nós não temos tempo para perder para ficar na murmuração, reclamando, discutindo política, enquanto nós temos palavra de Deus para a nação. Há muita gente pervertida. E aí a gente tem que ser sincero, tanto na direita quanto na esquerda. E eles precisam de Jesus. Eles precisam do Salvador. É só ele que pode mudar isso. Eu tenho chegado à conclusão que a solução realmente não é política. Ela é sobrenatural. E para isso eu quero usar até a história. Para os russos era impossível a muralha de ferro cair. O comunismo cair. Era impossível. E para nós era impossível. Para todo mundo era impossível. Mas da noite para o dia, acabou. Né? Para muita gente era impossível que o muro de Berlim, para mim, era. Eu olhava para aquilo, meu Deus, que coisa difícil. Olha só, os alemães, essa divisão. Eu me lembro que eu dormi uma noite de domingo e acordei uma segunda-feira sem muro de Berlim. E todo mundo extasiado. O que aconteceu? Como aconteceu? E eu me lembro de ouvir falar, inclusive de Corrie ten Boom, que escreveu o Refúgio Secreto, né? Dela também falar sobre isso. Eles oravam para que isso acontecesse, para que o muro caísse. E caiu em nome de Jesus. E toda essa barreira que nós temos hoje também vai cair em nome de Jesus. Porque ele continua no trono, ele está sentado no trono, ele reina.
Ou você está pensando que quem reina é Biden, quem reina é o mercado comum europeu, é a esquerda, é o Papa? Não, é Jesus. Ele é o Senhor de toda a terra. E nós, como cristãos, precisamos proclamar e viver isto, né? Essa igreja que a gente conhece do momento, quando você olha para Tessalonicenses, por exemplo, você vai ver, e olha em Apocalipse, você vai ver essa igreja apaixonada. Essa igreja que está na iminência da volta de Jesus. Ele volta daqui a pouco, daqui a algumas horas. Vivia nessa esperança, nessa expectativa. E hoje, eu creio que a igreja precisa restabelecer a esperança. Precisa restabelecer a expectativa do nosso Salvador. Eu estou contente com tudo que eu estou vivendo, estou feliz, está tudo certo, mas se ele voltar vai ser muito melhor, né? Vai ser infinitamente melhor. Amém? Amém, pastor. Amém. Pastor, nós vamos para o momento final. Nós vamos ter, eu estou intencionalmente aí com a bandeira do Brasil. Desculpa aí se eu falei demais. Não, pastor, você falou certo. Na hora certa, no tempo certo, a palavra oportuna. Né, essa bandeira do Brasil aqui atrás, né, tá presa num cajado. Tá num cajado pastoral. Amém. Cajado de pastor Amém. de ovelha. Propositalmente para que a gente orasse. Eu acredito. Eu ia te parabenizar. Foi que cenário lindo, cara. Nós precisamos recuperar isso, né? Esse amor patriótico também, né? E amor pelo nosso país, pela nossa nação, a nação que nós queremos que Deus salve, né? Amém. Eu amo a minha nação, né? Nós amamos a nossa nação. Nós estamos aqui, pastor, diante de homens e mulheres, que são aqueles que vão construir essa nação. São aqueles que têm clamado Maranata, ora vem Senhor Jesus. São aqueles que são escolhidos pelo Senhor para fazer a diferença e lutar contra a indiferença. Aqui nós estamos com pastores, pastoras de coração, chamados por Deus para transformar ambientes, né? Eu ouvi uma historinha, e aí depois eu quero pedir para o senhor conduzir esse momento de intercessão. Eu vi uma história, foi o pastor Cezinha que estava dizendo essa história, eu escutei um pedaço da ministração dele, e eu gostei dessa história. Talvez ele tenha escutado em algum lugar. Diz que um crocodilo e uma águia foram lutar. E aí as pessoas que estavam assistindo essa luta perguntaram assim, quem que você acha que vai ganhar? O crocodilo ou a águia? E a resposta foi a seguinte, bom, depende de que ambiente que eles vão lutar. Se eles lutarem no céu, quem vai ganhar vai ser a águia. Então, nós, usando essa ilustração para dizer o seguinte, nós devemos lutar, mas no lugar certo. A nossa luta não é aqui. A nossa luta, ela acontece nas regiões celestiais. E as regiões celestiais transformam o ambiente que nós estamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém. Eu creio nisso. Faz o apelo para essa turma aí. Chama eles para o altar. Amém. Chama eles para o altar, Amém. pastor. Vamos ter um momento de intercessão, de oração. Amém. Amém. Vamos clamar, sim. Oh, meu Deus, nós amamos o teu reino, Senhor. Amamos estar sobre a tua presença, Senhor, estar sobre a tua tutela, estarmos sob o teu governo, Senhor, e nós estamos nos levantando mesmo para pedir, Senhor, profeticamente, como Isaías já pedia, Senhor, que aumente o seu governo, Senhor. Nós temos visto rumores de guerra, nós temos visto momentos difíceis. Pai, nós cremos que o governo do Senhor aumentando, haverá paz sem fim, Senhor. Então, aumenta o teu governo sobre a nossa vida, Senhor. Começa em nós, Senhor, e se estende pelas pessoas na nossa cidade, se estende pela nossa nação. Deus, nós oramos pelo Brasil, este momento difícil que temos vivido. Ó Deus, nós cremos que o Senhor pode, de uma forma sobrenatural, alterar tudo isso, ó Deus, e trazer a tua bênção sobre a nossa nação. E com isso nós não nos furtamos, ó Deus, ao trabalho e à demanda que temos em nossas mãos, Senhor. Somos as testemunhas do Senhor. Nós somos os arautos do Senhor para esta hora, Pai. Ó Deus, usa a nossa vida, Senhor. Dispõe, Senhor, da nossa palavra, daquilo que nós vamos testemunhar às pessoas, daquilo que vamos falar, daquilo que vamos viver diante delas. Senhor, atrai aos perdidos através da nossa vida, para que eles conheçam a tua salvação e sejam transformados. Nós oramos pelas autoridades da nossa nação, Senhor, em todos os níveis. Deus, em nome de Jesus, vem dar mesmo razão, vem dar, Senhor, temor
a todas as autoridades constituídas do nosso país, ó Pai, para que nós possamos ter tempos de paz na nossa nação. Deus, vem reconciliar a nossa nação e vem alterar o que temos vivido, Pai. Nós clamamos mesmo, Senhor, um momento sobrenatural sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, queremos estar cheios e plenos do Teu Espírito, Senhor, tomados pela Tua presença, para que a Tua presença, Senhor, possa incendiar as pessoas com quem nós convivemos. Queremos ser tochas vivas que incendeiam o lugar por onde nós passamos. Nós clamamos a Tua presença, clamamos a Tua bênção. Eu oro, Deus, pela igreja metodista, Senhor, em Corbélia, que a Tua bênção esteja sobre esta igreja, sobre a vida do seu pastor. Deus, que ele seja o mesmo luz para esta cidade, que ele seja um instrumento de aproximação com a igreja da cidade, para o despertamento, para o levantamento, para a conquista dessa cidade, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, pastor. Que bênção, hein? Que tempo precioso que a gente passou junto aqui. Obrigado. Puxa, eu olhando aí, o fundo aí é a mesa da cozinha, pastor? É quase. Aqui é assim, mudou quando você vê, era do outro lado. Aqui é. É do outro lado. Assim, onde você tá então tá. Então eu tô certo. Olhando aí, deu uma saudade. Deu uma saudade daquela mas pizza. Vem, cara. Então, vem aí. Você sabe que vai ter um marcado, né? Vai estar o Elias. Ah, é? Vai ter um marcado? Olha aí. O Getro e o Cezinha. E o Tom Molinari. Nossa, que benção. Nossa, que bênção, hein? Não me fala a memória, 14 Glória a 16 Deus, de maio. Maio? Isso. Olha aí, quem sabe. Se quiser, já está convidado. Vai vir então, tá gente bom. de fora. Obrigado, pastor, pelo convite. Recebendo. Bora. Obrigado pelo convite. Deus abençoe você. Meus irmãos, Deus abençoe que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu agradeço por ter aceitado esse convite, né, já de coração. Vamos tirar um print aqui, pastor, um sorrisão? Deixa eu tirar os comentários aqui um pouquinho. Espera lá. Desativar os comentários, só para a gente tirar uma foto bonita. Olha o sorriso. Espera lá. Aí. Só um minutinho. Apareceu uma notificação bem na hora. Aí. Olha o sorriso. Isso. Espera aí. De novo, pastor. Ficou meio torto. Aí, agora ficou bonita. Gente, amanhã, olha o pastor com que a gente vai estar amanhã. Vou mandar. Amanhã vai estar o Pedro Siqueira aqui com a gente. Uau! Pedrão, gente boa. Vai ser uma benção. Manda um beijão para ele. Pedrão, gente boa, vai estar com a gente aí. E eu vou publicar agora um post. Vou publicar um post. Eu vou pedir para o pessoal que está presente aqui, ó, já na hora que eu publicar, você vai lá e convida mais pessoas para estar com a gente. Amanhã a gente vai falar sobre evangelismo sobrenatural, ministério profético, né? Vamos pegar essa veia da cruz aí e vamos fluir em nome de Jesus. O meu pessoal, com certeza, pastor, se tiver na disponibilidade, vai querer ouvir, porque eles amam, Pedro. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Fernando, muito obrigado. Obrigado. Abraço para a pastora Nana. Abraço para a família. Deus abençoe. Amém. Vocês também. Tchau, querido. Tchau, tchau.